na congregação Atos 2. Eu fico muito feliz. Agradeço ao pastor Fábio pela confiança depositada em mim. Agradeço a recepção dos obreiros, cada um muito gentil, o presbítero Kennedy, Presbítero Kennedy, que me trouxe até aqui. E eu quero dizer para os irmãos que, pela misericórdia de Deus, eu me considero mais um evangelizador de rua do que um pregador de púlpito, tá? Se não sair nada, a culpa não é de Deus, a culpa é do cristão, mas se sair alguma coisa é para a glória de Deus, tá? Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Creio que vocês todos viram a referência que nós iremos pregar na noite de hoje, e sem muita enrolação, a gente vai trazer uma palavra em Mateus, capítulo de número 24. Capítulo de número 24. Quem for achando pode ir dizendo amém. Glória a Deus, amém. A partir do versículo 36 ao 39. Já pode ler? Amém. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o puderam perceber, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém. Podem ficar à vontade, irmãos. Irmãos, particularmente eu não peço para ninguém criticar ninguém, não peço para ninguém glorificar, isso é particularidade sua com Deus. Não vou ficar insistindo tanto, dê glória a Deus, não. Só peço uma coisa: a atenção dos irmãos. Se durante isso você sentir o desejo de glorificar, amém. Glória a Deus. Estará glorificando a Deus, não a mim. Se não sentir, amém, é você com Deus. Mas o ouvidinho aberto. Quem está me ouvindo, diga amém. 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 Meus irmãos, é a única coisa que eu peço, porque para mim a palavra de Deus ela tem que ser compreendida para ser vivida. Então, vamos lá. Nós estamos diante de um texto muito forte. Um dos textos mais atual da palavra de Deus. O texto que nós acabamos de ler em Mateus, capítulo de número 24. Esse texto, meus irmãos, é muito pesado. Mas fiquem sossegados. Vou procurar poupar-lhes de muitas palavras pesadas, mas eu devo lhes dizer que esse texto, irmãos, ele vai confrontar a mim e a nós, porque Deus, ele tem uma grande obra a realizar nas nossas vidas. E tudo depende da gente entender o mistério de Deus nas nossas vidas. Então Jesus, ele estava reunido com seus discípulos. Anterior a esse versículo, ele estava dentro do templo, ensinando a palavra para todos que lá estavam dispostos a ouvir. E ele estava ensinando a palavra. E depois dele ter ensinado, ele ia saindo com seus discípulos. E eles me acompanhando Jesus, eles olharam e viram a grandeza do templo. E eles disseram para Jesus assim:
Olha como é bonita essa estrutura, essa magnitude, é muito lindo, não é? Aí Jesus olha para eles e diz: eu vos garanto que não ficará nesse templo aqui pedra sobre pedra, porque tudo vai ser derrubado, tudo vai acontecer que vai ser derrubado esse templo aí. Aí eles saíram caminhando, eles ficaram meio confusos, saíram atrás dele e logo eles fizeram uma indagação a Jesus. Mas quando é que vai acontecer essas coisas que o Senhor tem falado? E ele começa o capítulo de número 24 aqui, meus irmãos, pedindo uma coisa para os seus discípulos. O que é que ele vem pedir? Ele pede assim: acautelai-vos, para que ninguém vos engane, porque muitos virão ao meu nome, dizendo que é o Cristo, dizendo que é o Salvador, mas de fato não será. Não é, não acompanhe, porque não será eu que estarei lá. É basicamente isso que ele está falando. Quando ele vem, começa a mencionar os relatos, e ele vai falando, até que ele chega nesse ponto, desse texto que nós lemos assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Muitas pessoas se confundem nesse versículo, achando que Jesus não sabe a hora que ele vai voltar. Engana-se a mim, que vou pensar nesse versículo dessa forma. Você acha mesmo que Jesus, sendo ele, o próprio Deus, não sabe a hora que ele vai voltar? Ele estava falando isso como homem, na pessoa de homem 100% humano. Ele estava dizendo: só quem sabe é o Pai. Logo ele estava mais na frente, ele vai dizer assim: quem vê ao Pai, vê a mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Então ele identifica que ele sabia a hora que ele irá voltar. Logo ele vai dizer assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Irmãos, prestem atenção. Deixa eu explicar uma coisa. Eu não vou pular, eu não vou dar salto mortal. Meu ritmo é assim. É desse ritmo aqui. Porque eu quero que vocês entendam. Então o que acontece? Ele vem e fala: assim como nos dias de Noé, será também a vinda dos filhos do homem. E ele vai falar: porquanto comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eu fui ler a história de Noé. Claro que esse relato mencionado por Jesus, que comiam, bebiam e casavam e davam-se em casamento, não está registrado lá, mas ele, sabendo de todas as coisas, ele sabia daquilo que acontecia antes do dilúvio, porque está escrito lá em Gênesis que Deus, olhando para a terra, ele percebeu que a maldade do homem já estava muito avançada, a maldade do ser humano estava muito sobressaindo, e Deus, ele se arrependeu. Quando o escritor vai dizer que Deus se arrependeu, não é que Deus ele tem um atributo humano do arrependimento, mas esse atributo colocado aqui foi uma colocação humana que o escritor encontrou para definir um desejo de Deus de resetar a terra. Então ele vem, diz o escritor Moisés, que foi Moisés que escreveu Gênesis, como vocês bem devem saber, ele vai dizer assim: então Deus se arrependeu de ter feito o homem, e então ele começou a procurar, e achou Noé como um homem justo, íntegro, ali diante dele, e chama Noé para um particular, e ele diz assim: Noé, eu me arrependo de ter feito a humanidade, mas eu vou recomeçar tudo através de você. Você vai fazer uma embarcação, você vai fazer de tantos côvados de altura, tantos côvados de largura, tantos côvados de comprimento, e por 3 andares você vai fazer. Então Noé começa a construir a arca, e automaticamente também começa a divulgar que algo extraordinário vai acontecer na terra. E o que seria, meus irmãos? Seria água caindo do céu. Por que seria isso extraordinário? Porque até aquele... Quem está me ouvindo, diga amém. Amém.
porque até aquele momento não havia chovido na terra ainda. Então o que acontece? Vai cair água do céu. O povo ficou impressionado. Como que vai cair água do céu? O que é isso, cair água do céu? E aí Noé começa a anunciar que vai chover, e vai chover grandes volumes de água a ponto de inundar a terra. Eu fui verificar, fui fazer os cálculos, irmãos. Não seria possível a terra inteira ser inundada com chuvas caindo do céu, ainda que durasse 40 dias, não seria possível. Mas o que é que Deus fez? Deus não apenas destrancou a janela do céu, Ele também abriu as comportas do abismo, está escrito na palavra. Ele abriu as comportas do abismo para que fluíssem água debaixo da terra. Para quem deve estudar e sabe muito bem que debaixo da terra tem os aquíferos. Os aquíferos são grandes reservas de águas que simplesmente no nosso estado foi encontrado há 4 anos atrás o maior aquífero natural, o maior aquífero de água potável do mundo, foi localizado nas nossas redondezas aqui. Mas naquele tempo foi destrancados os minérios da terra, as comportas dos aquíferos, e eles começaram a jorrar por debaixo da terra e foram eclodindo. E aí o que acontece? Enquanto os aquíferos jorravam daqui, a comporta do céu abriu de lá e começou a encontrar. Foi o primeiro encontro das águas da história, meus irmãos. Foi água do céu e água da terra. E a terra começou a inundar. E Noé, dentro da arca, com sua família e com alguns animais escolhidos pelo próprio Deus, ele esteve protegido. E infelizmente aquele povo que não lhe ouviu pereceu e morreu. E tudo recomeçou a partir de Noé. Mas, infelizmente, a natureza do homem é pecaminosa. Depois disso você vai saber que muita coisa tem acontecido. Teve também a questão da Torre de Babel, teve várias outras ocorrências e muitas coisas aconteceram. E agora estamos aqui, nesse sentido, nesse ponto. E eu vou começar a falar uma coisa para você. Os dias de hoje são semelhantes mais ainda do que a época que Jesus estava, como os dias de Noé. Se na época que Jesus estava na terra, há 2000 e tantos anos atrás, ele já olhava para aquela geração da época dele e dizia: ei, se a geração de Noé tivesse visto o que vocês viram e ouvido o que vocês ouviram, eles se arrependeriam. Se o povo de Sodoma e Gomorra tivesse escutado o que vocês estão escutando, vendo o que vocês estão vendo, eles se arrependeriam. Se ele falou isso há 2000 e tantos anos atrás, ainda mais nos dias de hoje. Meus amados irmãos, nos dias de hoje nós temos observado as coisas terríveis que têm acontecido. Meus amados, parece que a humanidade perdeu o rumo de vez, porque é tanta abominação na terra, é tanta podridão, é tanta devassidão, é pessoas fazendo maldade uns para os outros, à torta e à direita, dentro de casa, fora de casa. Meus queridos, nós temos observado que a palavra de Deus está se cumprindo. E ele vai falar sobre os sinais que viriam. E nós vamos começar a ver que ele vai dizer que assim como tem os sinais da natureza, que ele vai falar bem aqui. Acautelai-vos que ninguém vos engane. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Quem está acompanhando as redes sociais, quem está acompanhando as notícias, quem está acompanhando tudo isso, vai perceber que os sinais já estão aí. Meus irmãos, o mundo está um caos.
Lá em Gênesis, no primeiro capítulo de Gênesis, logo no primeiro capítulo, versículo 1, vai dizer: e criou Deus os céus e a terra. Versículo 2: e a terra era sem forma e vazia. Agora eu vou lhes dizer uma coisa: Deus não faz nada sem forma e vazio. Deus não faz nada imperfeito. O que aconteceu foi que, segundo a teoria do intervalo, tem uma teoria chamada teoria do intervalo. Segundo essa teoria do intervalo, entre o versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis para o versículo 2 do mesmo capítulo, segundo a teoria do intervalo, há bilhões de anos lá, que dá um vácuo na história, não registrado na Bíblia, que ali muita coisa pode ter ocorrido. Entre essas, não registrado nesse intervalo aí, a rebelião de Lúcifer, quando ele tentou tomar o céu, e Lúcifer não estava no céu, só para deixar claro, ele estava nas dimensões espaciais, porque ele está dizendo: subirei ao céu, ou seja, subirá porque não estava no céu, subirei ao céu e me farei igual a Deus. Logo, quando ele vai tentar, ele está de cara com o exército do céu, que lhe combate, ele derruba junto com um terço da parte dos anjos, e vem para a terra, e a terra passa a se tornar sem forma e vazia, e o pecado começa a rondar a terra. E quando Deus faz o homem, que ele vem e diz: olha, não comei daquele fruto, quando ele dá essa ordem, Satanás já estava rondando a terra, ouviu aquela conversa e vem visitar Eva, e Eva dá ouvido a Satanás, e depois que ela dá ouvido a Satanás, meus irmãos, ela vem e convence o seu esposo Adão. Vale ressaltar que o pecado não adentrou quando Eva usufruiu do fruto. Não, o pecado não adentrou ali. O pecado adentrou quando Adão experimentou do fruto, porque a ordem: não comerás, não foi para Eva, foi para Adão. Logo de repente, quando Adão come do fruto, tudo começa a acontecer de ruim. Ele percebe a nudez dele com sua esposa, vai se esconder, e Deus vem fazer a visita costumeira que Deus visitava o jardim todos os dias, na virada do dia, e ele vai visitar o jardim, e de repente ele olha e diz: Adão, onde é que tu está? E Adão está atrás da moita, e se apresenta dizendo assim: aqui estou, ouvindo a voz do meio do jardim, e temi, porque eu percebi que eu estou nu. Quem te mostrou? Ele começa a falar, vai jogando a culpa em Eva, Eva joga a culpa na serpente, a serpente vai fugindo, e Deus fala: vem cá, e começa a dar sentença. E para a sentença que ele deu para a serpente, ele diz: da semente da mulher vai nascer um que esmagará a cabeça da serpente. Muitos anos se passaram, milhares de anos se passaram, veio Jesus, e Jesus ele começa a fazer a sua obra na terra, fazendo o seu ministério, e ele começa a ganhar muitas pessoas para si. Entre eles, ele vem trazendo também com eles Judas, o Iscariote, que percebe que uma oportunidade mais na frente de granjear algum dinheiro, e vai lá e traz Jesus. Quando ele traz Jesus, Jesus é preso e ele vai para a cruz. Só que a cruz, meus irmãos, a cruz não era de Jesus, como bem sabem, a cruz era de Barrabás. Mas o que vocês talvez não saibam é que as cruzes que eram feitas naquela época, elas não eram feitas de forma aleatória, elas eram feitas por medida, mediante a medida do prisioneiro. Quando o prisioneiro era preso, eles vinham lá, tiravam a medida do prisioneiro para saber aonde ficariam os pregos, para não ter o risco de estragar um prego. E de repente eles pregavam no pulso, mas quando foi pregar Jesus, que eles foram esticar, a envergadura de Barrabás era maior. Eles amarraram a mão de Jesus e puxa. E aí o salmista diz que desconjuntaram os meus ossos, os ossos de Jesus. E aí ele vai e começa a pregar, mas não no pulso, e sim na mão, porque ficou o espaço sobrando. E ao mesmo
tempo que Jesus está recebendo o furo nas mãos, ele começa a liberar não maldição e derrota, mas ele vai liberando simplesmente perdão. Ele diz assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então o que acontece? O perdão já nos foi dado. E aí eu tenho que fazer o quê? Abraçar esse perdão e tomar esse evangelho em meu coração, guardando a palavra na minha alma, nas minhas entranhas, para que eu possa falar ao mundo que Jesus Cristo um dia veio, perdoar o mais vil pecador, e que o pecador ainda há esperança para ele, porque, meus amados irmãos, os dias são terríveis, as maldades estão avançadas, as guerras estão declaradas, e eu vou lhes dizer, daqui a pouco pode ser que nós não estejamos aqui, mas caso estejamos, podemos passar por uma situação adversa tão contrária, que a igreja do Brasil, que tem a liberdade de fazer culto agora, talvez não venha a ter mais tarde, porque simplesmente as leis estão prestes a serem aprovadas. Então entenda uma coisa, meus irmãos, não vamos aproveitar essa oportunidade de uma forma negligente. Não vamos aproveitar essa oportunidade para nós apenas. Por quê? Porque simplesmente a nossa oportunidade tem que ser para divulgar que Jesus está voltando. Porque os dias finais estão já chegados. Aleluia! Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra. Tem um relógio aí que os cientistas eles usam, é um relógio científico, não sei se vocês já viram falar, que eles vão de tempo em tempo lá rodar o ponteiro, e segundo os cientistas, falta apenas 6 segundos para o fim do mundo. Então escutem uma coisa, eu vos declaro diante de Deus que está no céu, é hora de nós tomarmos as nossas Bíblias e sairmos em meio às ruas declarando que Jesus está voltando, porque, irmãos, não queremos subir ao céu só nós, porque o céu não é só para nós. Nós temos que entender, meus irmãos, que Jesus está voltando, mas Ele quer levar todos aqueles que estiverem dispostos a subir. Meus irmãos, glórias a Ti, Jesus. Eu passei a noite, de ontem para hoje, acordado, lendo, estudando, verificando, orando, buscando, me consagrando. Mas tem coisas que a gente não pode mudar. Às vezes, a gente planeja falar em um tom. Às vezes a gente planeja falar de um jeito. E talvez vocês estejam acostumados com pregadores que chegam aqui e pregam aquela mensagem envolvente que vai fazer você lacrimejar, chorar e se derramar. Mas esse aqui não prega assim. O jeito que eu falo é esse, o tom é esse, o ritmo é esse. E a mensagem que eu sempre prego é que Jesus está voltando. Eu não prego, abra a porta. Eu não prego, receba a bênção. Eu não prego, receba a vitória, porque na minha cabeça, se você já não é um vitorioso, o problema não é meu, é seu com Deus. Na minha cabeça, se você não é uma pessoa abençoada, o problema não é meu, é seu com Deus. É você que tem que buscar lá. Pai, me abençoa, abre a porta para mim, faz isso na minha vida. Agora o que eu tenho que falar é que Jesus está voltando e que eu e você não podemos ficar dormindo, achando que nós estamos com o céu ganho. Ninguém tem cadeira cativa no céu. Nós não temos cadeira cativa no céu. Entenda uma coisa. É por isso que está dizendo assim: porfiai para entrar pela porta. E quando ele diz porfiai, não é o pastor contra o pastor, não é o irmão contra o irmão, é eu contra mim mesmo. Porque a nossa carne, ela não conhece o céu. A nossa alma não conhece o céu, mas o teu espírito
devem saber, somos uma tricotomia. Quando o homem foi feito, meus irmãos, ele foi feito do pó da terra. Escutem isso, ele foi feito do barro. E Deus, quando foi soprar o fôlego de vida no homem, Ele não captou dos quatro ventos para soprar no homem, não. Ele soprou de dentro de si, da sua entranha, da sua essência. Dentro de você tem uma parte de Deus dentro de você. É por isso que quando você está lá na tua casa, é por isso que quando você está no teu trabalho, você sente saudade do céu. É porque o Espírito de vida que há em você, ele veio não de qualquer lugar do céu, ele veio de dentro de Deus. Ele sabe o que é estar ali no céu. Ele já conhece a presença de Deus. Ele viu os serafins, ele viu os querubins, ele viu os anciãos, ele viu a glória de Deus, ele viu tudo que Isaías viu no capítulo 6. Isaías diz assim: eu vi o Senhor sentado no seu trono de glória, e ali o seu manto, ele cobria toda a terra. O teu Espírito Divino, ele conhece isso, ó. Só que ele está dentro de ti, e ele conversa com tua alma dizendo assim: o céu é bom demais, o céu é gostoso demais, o céu é maravilhoso demais. Mas a tua alma, que nunca foi no céu, ela começa a dar ouvido para a carne que foi feita na terra. E a carne diz assim: não, mas o bom é relaxar, o bom não é ler a Bíblia, o bom não é estudar a palavra, o bom é sair para comemorar alguma coisa, o bom é não vir na IBD, o bom é não vir no culto de doutrina, o bom é não vir no culto das quartas, o bom não é ler a palavra, o bom é sair à torta e à direita e fazer a boa vontade da minha carne, porque é isso que a tua carne conhece. A carne não conhece o céu, a carne conhece a terra, e ela quer ficar na terra. Mas eu quero te falar uma coisa: vai chegar um dia que nós vamos subir ao encontro de Jesus nos ares, porque está escrito na palavra de Deus que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e eles sairão assunto aos céus, e quando eles chegarem aos ares, nós encontraremos eles lá. E deixa eu te falar, não adentraremos de cara, mas nos ares passaremos pela transformação do corpo mortal para o imortal, do corruptível para o incorruptível, daquilo que é falho para o que nunca vai falhar, porque no céu não entra pecado e na terra não suporta a glória. Por isso que a transformação não vai ser na terra, porque a transformação ela tem que ser no espaço. Por quê? Porque na terra não suporta um corpo glorioso, mas no espaço vai ser lá que vai acontecer. E no céu, como eu já falei, não entra pecado. Aí como é que nós vamos para o céu? Quando nós tivermos já sido transformados em corpo glorioso, como diz no 1 Coríntios lá. E aí o que acontece? Adentra o céu. E deixa eu te falar rapidão, meus irmãos, quando chegar ao céu, vamos participar. Quem está bebendo, diga amém. Quem está entendendo, diga amém. Eu sei que eu não estou levando um assunto reto, mas vão montando aí quebra-cabeça que vocês vão entender. Escutem, quando chegar ao céu, adentraremos as bodas do Cordeiro, e lá nas bodas do Cordeiro vai acontecer algumas coisas maravilhosas lá. O galardão vai ser dado para todos, mas nem todos os galardões serão iguais. Tem gente que acha que o seu galardão vai ser exuberante, maravilhoso, enriquecido, e talvez seja mais simples. E tem gente que acha que o seu galardão vai ser mais simples, talvez seja mais glorioso. Quem vai definir como vai ser o teu galardão é Deus. E o teu nome não vai ser mais fulana de tal, vai ser um nome que você receberá numa pedrinha branca, que o anjo disse para João: só a própria pessoa saberá, e o próprio Deus saberá. Enquanto essas festas estão acontecendo no céu, enquanto isso está lá na terra, algo terrível
terrível vai estar acontecendo. Vocês ouviram a notícia desses dias? Há 4 dias atrás caiu um avião na Índia com 200 pessoas. Só um sobreviveu. No final do ano passado, de dezembro, na última semana de dezembro, caíram, se não me engano, foi 3 aviões. 3. Um com 196 pessoas. Morreram 190 pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. Pense num dia que vai cair avião. Pense num dia que os trens, onde tem trem, vão estar desgovernados, carros desgovernados, motos batendo umas nas outras, acidentes acima da média à torta e à direita. Meus queridos irmãos, nós possuímos hoje uma ferramenta de busca e pesquisa, uma ferramenta de comunicação, uma ferramenta para entrar em contato com as pessoas. Mas a cada momento que o pastor faz uma selfie, que eu faço uma selfie, que você faz uma selfie, a tua biometria facial fica no sistema. A cada instante que você desbloqueia o teu celular com a tua digital, a tua biometria digital fica no sistema. A cada momento que você manda um áudio para alguém, a tua voz fica no sistema. A cada instante que você caminha para lá e para cá, a tua rota de passagem no Google Maps fica no sistema. No espaço, só Elon Musk jogou para mais de 18 mil satélites, fora os que já estavam lá. E ele ainda planeja jogar em torno de mais 10.000 satélites. Então, a cada um desses satélites, a Starlink, aonde você estiver, você consegue acessar o seu celular até dentro da Transamazônica, ou então, quem estiver lá no Oceano Índico, Pacífico, Atlântico, ele consegue acessar, se ele tiver conexão com a Starlink. O que isso tem a ver? A grande tribulação não terá onde se esconder. Não terá onde se esconder. Ou nós lutamos para ir ao céu, enquanto estamos em plena facilidade, ou não terá como se esconder. Entenda uma coisa, meus irmãos: Deus não adula ninguém. Deus, Ele ama, Ele ama, Ele ama, Ele ama, mas Ele não adula ninguém. Ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas se eu não quero ser aliviado por Deus, Ele não vai me adorar. Jovens, Noé foi o pregador da sua época. E eu estava dizendo para o rapaz: pode investir naquela menina lá, ela vai ser uma grande pregadora. Glória a Deus. Deus quer despertar essa mocidade para ganhar esses bairros para Jesus. Ele conta não é com os que estão de fora, é com os que estão de dentro. Mas quem está dentro não precisa querer sair, porque se tentar sair, as portas estão abertas e pode sair, porque a ovelha perdida saiu e foi embora. O pastor foi procurar, encontrou ela necessitada, carente,
sofrendo, meu irmão. Carregou ela no ombro e trouxe para o aprisco, para onde tem o pasto verdejante. O filho pródigo não teve esse privilégio. O filho pródigo estava em casa, com todas as regalias em sua casa. Você está em casa, com todas as regalias para você. Aqui você é amado, aqui você é respeitado, aqui você é querido, aqui você é abraçado, aqui Deus fala contigo. Mas se Deus o livre e guarde, se Deus o livre e guarde, alguém que está aqui com o pensamento de se desviar, se desviar, talvez o pastor não vá atrás de você, porque o filho pródigo não teve esse privilégio. Ele estava lá, e enquanto ele estava cheio do dinheiro no bolso, os amigos estavam em sua volta, todos lhe abraçavam. Se fosse nos dias de hoje, olha o céu, olha quem está aqui, é Joãozinho, olha o Joãozinho aqui, ele está pagando todas. Aí viria mais pessoas, ei Joãozinho, como é que está? Está tudo bem? Está tudo bem. Daqui a pouco o dinheiro do Joãozinho se acabou, e Joãozinho olha para um lado, José foi, Carlinhos foi, Paulo foi, e Joãozinho está só. Ele está só e sai procurando um lugar para adquirir alguma coisa, visitando pessoas, procurando vagas para trabalhar. Eu estou colocando como se fosse nos dias de hoje, procurando nos lavadores de carro, procurando como se fosse algum lugar. Aí não encontra, e aí alguém contrata ele para ser o seu cuidador do seu quintal, e ali ele vai cuidar, e de repente ele olha e vê que tem alguns animais lá, que ele dá alimento para os animais, mas os animais comem melhor do que ele. Quem está me ouvindo, diga amém? Quem está me ouvindo, diga amém? E ele vai e começa a sentir desejo de comer daquele alimento. Detalhe, engana-se quem prega que ele comeu, porque a Bíblia não diz que ele comeu. A Bíblia diz que ele sentiu desejo de comer. E quando ele sentiu aquele desejo de comer aquelas bolotas do porco ali, que era o alimento, era as rações. Quando ele fala de bolotas, refere-se às rações dos porcos. Pode ressaltar que esse rapaz ele não estava no território do povo judeu, não. Esse território já era um território gentil. Ele estava tão distante que ele estava no território gentil. Como é que eu sei que ele estava no território gentil? Porque os judeus não trabalham com porcos. Então ele estava em um território gentil, cuidando dos porcos, ele sendo ali, possivelmente, a Bíblia não dá esses detalhes, mas talvez ele fosse um judeu, e agora trabalhando aos porcos, e sente desejo. E quando ele sente desejo, ele diz: mas na casa do meu pai tem comida, na casa do meu pai eu vivo do bem e do melhor. Aqui você vive do bem e do melhor. Deus te chama de filhinho, Deus te abraça, Deus não mima, Deus não mima, mas Ele abraça e Ele ama. E Ele diz: filhinho, eu te carrego nas tuas necessidades. E é onde os dois testemunharam aqui, que um disse que o pai estava no hospital, e na hora da sua necessidade, Deus foi lá e tirou o pai do hospital. E a outra disse que a sua irmã estava no hospital. Foi uma providência para livrar alguém da morte, porque estava com pensamento suicida, mas não saíram do aprisco. Estavam no hospital, mas não estavam fora do aprisco. Aquele jovem voltou para casa. Ele voltou em meio àquela turbulência. Foi abraçado pelo pai, foi amado pelo pai, e o pai festejou o retorno daquele rapaz. Rebaixo de barra, rapaz.
Quantos estiveram aqui e não estão? E cadê a saudade no teu coração que não vai ganhar essa alma para Jesus? Eu falei, pastor, diga que ingresso é uma alma. Diga que ingresso é uma alma. Cadê as almas, irmãos? Cadê as almas, irmãos? Porque querer ir para o céu sozinho é bom demais. Mas querer que alguém vá contigo é o que Deus quer. Ame o teu próximo como Ele te amou. Aramacho, nem barra, aleluia. Eu não prego portas abertas, eu prego porta do céu aberta. Meus irmãos, entendam uma coisa. A palavra de Deus não nos deixa enganar. Porque vieram perguntar para Ele quais são os maiores mandamentos. E Ele disse: ama o teu Deus acima de todas as coisas e adore a Ele. E o segundo é: ame o teu próximo como a ti mesmo. Só que mais tarde Ele olha para o nosso coração e Ele vê que eu muitas vezes não amo nem a mim próprio. Como vou amar o meu próximo? E Ele mudou aquele mandamento. Ele disse: um novo mandamento eu vos dou. Ame o teu próximo como eu vos amei. Entregando. Não digo se matando, mas se doando. Se desgastando. Se atrasando no culto porque está esperando a pessoa ir lá tomar banho. Se atrasando no culto porque está esperando ele ou ela tomar banho. Eu não saio daqui enquanto você não se arrumar e nós ir para a igreja juntos. Porque nos dias de Noé tentou. Eles não quiseram, mas ele tentou. Israel está sendo atacado, está contra-atacando. E essa mudança repentina de assunto é para dizer que Jesus está voltando. Eu estava falando da grande tribulação. A grande tribulação, ela se dará, como vocês sabem, no período de 7 anos. 3 anos e meio será um período de falsa paz. Uma perseguição camuflada, uma perseguição não explícita, implícita, uma perseguição aonde o povo de Israel serão perseguidos e os crentes que ficaram serão perseguidos, mas ainda não será uma perseguição autodeclarada ali amplamente. Estão escutando? Estão entendendo? Amém? Acontece que de repente, quando o infeliz lá, o governante da última ordem, não será a nova ordem, será a última ordem. O governante da última ordem, ele perceber que Israel não quer nada com ele, que Israel está saindo do plano, que Israel está saindo do projeto. Aí ele declara Israel como culpado da economia estar baixa, da economia estar devastada. Ele declara Israel como culpado do coronavírus que se passou em 2019 para 2021. Ele vai declarar Israel culpado das pragas. Ele vai declarar Israel culpado de todas as coisas terríveis da terra. E aí, as nações que hoje já querem destruir Israel vão se voltar mais forte ainda para Israel. E deixa eu te falar, um dos caminhos que eles vão encontrar para chegar até Israel é caminhando pelo leito, onde antes era o leito do rio Eufrates. E para quem está acompanhando, o rio Eufrates já está seco, a ponto de conseguir atravessar até enxuto
que antes era o imenso rio Eufrates. Eles vão passar um grande exército volumoso por dentro dali, de onde era o leito do rio Eufrates, rumo a Israel, e será milhões de soldados. Será uma sentença, uma sentença de morte para Israel. Vamos varrer Israel do mapa. É isso que o camarada lá do Irã falou essa semana, que a intenção deles é varrer Israel do mapa. Israel, em contrapartida, atacou os postos de construção das bombas nucleares do Irã. Vocês que estão acompanhando notícias devem saber que os mísseis de Israel não foram jogados nas cidades, mas sim aonde estão as construções das bombas nucleares. E aí o que acontece, meus irmãos? Você vai ler Apocalipse e você vai ver João dizendo assim: eu vi as estrelas caindo do céu. João não tinha o conhecimento de hoje. Na mente de João era estrela, mas uma estrela não cabe na terra. Você sabe qual é a menor estrela que tem? Quem sabe? Quer dizer, a menor não, a mais próxima da terra, quem sabe? É o Sol. O Sol é a estrela mais próxima. E a terra é isso aqui perto do Sol. Como uma estrela caberia e cairia na terra? Então o que é que vai estar caindo, meu pastor? Os mísseis. Você vai ver. Você pode ver os vídeos. É como estrelas caindo do céu. Vocês já viram os vídeos? Já viram? É como estrelas caindo do céu. Muitas, centenas, meus irmãos, centenas de mísseis caindo ali. Meus irmãos, o que é que nós estamos fazendo, irmãos? Aleluia! Com a nossa fé, que muitas vezes queremos ficar sossegados em casa, e eu estou me incluindo, não estou jogando só para vocês. Irmãos, vamos acordar de madrugada, vamos clamar a Deus misericórdia pelas nossas vidas. Eu vi um vídeo do menino lá, ele dizendo: pare de bombardear. Uma criança de aproximadamente 4 anos de idade. Eu estou aqui em Gaza, pare de bombardear. Meus irmãos, o mundo está perdido, socorro. Você é um atalaia. Você é um baluarte de Deus. Você é uma pessoa escolhida. Aleluia! Você tem um dever e a obrigação, segundo Paulo falou, a obrigação de falar que Jesus está voltando. Não poste nos seus status do WhatsApp memes. Não poste nos seus status do WhatsApp indiretas uns para os outros. Não postem nos seus Facebook, para quem ainda usa. Nos seus Instagram, não compartilhem memes. Parem, pelo amor de Deus. Parem de compartilhar besteira. Parem de compartilhar coisas indevidas. Comecem a compartilhar a palavra de Deus. É verdade. Eu compartilhava muito meme, irmãos. Eu gostava de ver pessoas vindo no meu PV achando aqueles kkkk. No mundo, nós não sabemos, mas o kkkk é uma abreviação da Ku Klux Klan lá nos Estados Unidos. Os encapuzados de extermínio que matavam os cristãos nos Estados Unidos. KKK é uma abreviação dos Kings Klan lá nos Estados Unidos. E nós falamos KKK. E aí nós não sabemos o significado. Vamos parar de compartilhar piadinhas. Vamos parar de jogar em direta. E outra, meus irmãos, Salmo 1. Abracem o Salmo primeiro. Jovens, não é que
nas rodas dos escarnecedores. Não vão, meus irmãos, perder tempo com quem não quer o céu. Você vai lá evangelizar. E quando você chega na casa, eu sou um evangelizador. E eu sei, e tenho propriedade para falar. Nem todo mundo vai receber, pastor Fábio. Você vai chegar lá, a pessoa vai olhar você com a Bíblia na mão, é na hora do jogo do futebol. É um incômodo para ele te receber. Meu Deus do céu. Mas, irmãos, não dá mais tempo não. O negócio é o seguinte: Deus escolheu nós para fazermos a diferença. Eu não vou nem orar por vocês, vou deixar que o pastor ore. Eu só agradeço a oportunidade. Então posso chamar ele, por favor. Por favor, quem quer oração? Quem quer ser um ganhador de almas? Glória a Deus! Pode vir, ganhadores de almas. Ganhadores de almas, quem quer ser ganhadores de almas? Pode vir aqui, ganhadores de almas. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Quem quer ser ganhador de alma, pode sair do seu lugar. Faça esse sacrifício aí. Meus irmãos, pela misericórdia de Deus, não é se gabando não, mas apenas testemunhando. Dificilmente eu saio para evangelizar sem ganhar uma alma. Glória a Deus. Daquele dia aqui, que nós estávamos aqui, um rapaz aceitou Jesus bem aqui numa moto. Eu lhe falei, ele disse: eu vou e volto para ver se ainda encontro vocês. No dia que eu vim evangelizar aqui na frente, junto com o irmão Enio. Quem já ganhou alguma alma para Jesus nesse ano? Levanta a mão. Quem já ganhou? 1, 2, 3. Quem já ganhou? 4. Quem ainda não ganhou ninguém para Jesus esse ano? Levanta a mão. Não tem vergonha não, irmão. Não estou julgando não. Mas isso vai mudar. Glória a Deus. Porque agora Jesus vai capacitar vocês. Vocês sabem que vocês já são capacitados, né? Essa fala que agora Jesus vai capacitar é força de expressão, mas vocês já são capacitados. Feche seus olhos. Antes digo assim: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, me transforma em um grande ganhador de almas para o teu reino, para que eu não suba ao céu com as minhas mãos vazias. E quando o Senhor, fala, irmãos, e quando o Senhor pedir, mostra minhas mãos, e eu mostrar e ter o resultado diante do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor nosso Deus, aqui estão, Senhor, esses teus servos. São teus servos, que aqui, Senhor, alguns já testemunharam que já ganharam almas esse ano. Outros ainda não ganharam. Mas, Senhor, a partir de hoje, eles vão sair daqui ganhando almas. Até nos status do WhatsApp, eles estarão pregando, eles estarão evangelizando. Eles serão ávidos por ti, ó Deus, para falar do teu amor, da tua palavra, e ganharão almas para o teu reino. Esta congregação, Senhor, ela vai crescer a ponto deste lugar não caber mais, e vão pedir um novo lugar, porque precisarão de um lugar mais amplo, de tanta pessoa, Senhor, que vai ser ganha por estes povos que aqui está. Deus, isso é para a glória do teu nome. E ainda daqui para o final do ano, Senhor, o pastor Fábio vai ver, Senhor, o resultado de tantas almas ganhas para o teu reino. Em nome de Jesus,
Ó Deus, Rei de Israel, eu te agradeço, Senhor. Deus, o Senhor sabe. Não é falando em línguas que o Senhor me usa. Não é tendo visões que o Senhor me usa. Não é dizendo tais palavras proféticas, porque quando eu falo, o Senhor já faz a tua vontade. Então, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço por transformar essas vidas em ganhadores de almas para o teu reino. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, fiquem à vontade, não duvidem, vocês agora são ganhadores de alma. Menina, Deus vai te transformar em uma grande pregadora da palavra de Deus. E podem investir, paguem um curso de teologia para essa garota, porque Deus vai usar ela grandemente. Amém. Recebem, glória a Deus, meu Senhor. Então nós temos refletido que Deus ele não Ministrou no culto de atua adolescente, ninguém, foi uma né? benção. Ó. A igreja também, Deus ele não atua aqui. Ele chama, vinde a mim, já chamou. A sua disposição via até ele. Deus ele não obriga ninguém a chamar. Sabe, chame a Jesus, não precisa chamar ele. Hoje que nós estamos aqui, ele está aqui, né, meus irmãos? Não podemos ter só o coração disposto, né, receber a ele, a chamá-lo ao estar, né, receber com ele, né, com gratidão, porque ele prova os corações, né, meus irmãos? Eu agradeço a oportunidade, né, cada jovem aqui que está aqui, uma bênção, né, um culto, graças a Deus, e vivo pelo Espírito Santo, eu queria passar a oportunidade aqui para pastor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pensa, né, irmão? Aleluia. Mais a igreja entende.